Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Diz Tiago então para este: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse texto é riquíssimo. E ele fala sobre 3 pecados capitais e 3 virtudes essenciais na construção de uma agenda descomplicada sob, é óbvio, a ótica da espiritualidade cristã. E aí, semana passada, nós falamos dos 3 pecados capitais. O primeiro deles, o secularismo, que é justamente esta mania que nós temos, homens, mulheres do nosso tempo, de tirarmos do centro da nossa vida a Deus e colocarmos os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos anseios pessoais. Quem decide sobre o lugar, quem decide sobre o prazo, quem decide sobre os negócios, quem decide sobre o propósito. Quando nós nos enchemos do orgulho de acharmos que nós poderemos planejar a nossa vida, dirigir a nossa vida, nós estamos caindo no erro de nos tornarmos homens e mulheres secularizados, esquecendo que é Deus quem realmente nos chama para nos incorporarmos ao seu projeto, o projeto dele, de restaurar todas as coisas para a glória dele. Não há Deus nesse projeto. Não há Deus nos nossos projetos, muitos dos nossos projetos, nós, discípulos de Jesus Cristo. No máximo, muitas vezes nós dizemos no final dele, nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, me faça prosperar e ter sucesso nesse projeto. Mas muitas vezes nós não colocamos diante de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos. O outro pecado capital de que falamos na semana passada é o materialismo. Ouçam agora vocês que dizem: faremos negócio e ganharemos dinheiro. É outro problema que nós vivemos em relação à nossa agenda, porque nessa visão de mundo, a realização da vida se reduz a ter. Vivemos numa sociedade materialista, vivemos numa sociedade em que as pessoas vivem e buscam o dinheiro, buscam bens materiais e ocupam a sua agenda com isto. Paulo escreve a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. E nós dizíamos na semana passada que o dinheiro não é uma coisa, mas o dinheiro é uma entidade. E como entidade ele tem poder de sedução, de fascinação, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E nós dissemos: os ídolos comem vivos os seus adoradores. Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Há pessoas bem de vida e há pessoas milionárias que foram seduzidos e fascinados por este ídolo chamado dinheiro e hoje estão pagando o preço por isso. Terceiro pecado capital, alienação. A alienação é a característica do ser humano que, individualizado em suas próprias buscas, perde a consciência da sua identidade e da sua vocação. Ou seja, a perda da consciência da brevidade da vida. Gente que perdeu a consciência de que sua vida não é uma vida que ele pode definir o tempo, mas que não sabe se amanhã estará vivo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Portanto, irmãos, agora nós queremos falar sobre essas 3 virtudes essenciais. E a primeira delas, dependência de Deus. Precisamos, se queremos ter uma agenda descomplicada, precisamos depender mais de Deus. Na contramão de uma vida secularizada, dependermos de Deus. Eu quero destacar aqui, se o Senhor quiser, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é que isso não é um mantra. Embora nós evangélicos tenhamos uma mania de estabelecer mantras em nossa vida. Você já viu isso? Às vezes a pessoa está falando e fazendo uma coisa absurda, e eu já vi isso algumas vezes em alguns lugares, em vídeos. A pessoa está fazendo uma coisa absurda e ela coloca no meio dessa coisa absurda em nome de Jesus. Já viu isso? Pessoa que tem mania, geralmente são evangélicos que têm mania de colocar esses jargões, né? E ela fala em nome de Jesus e começa a falar aquilo, como se Jesus concordasse com aquilo que ela está falando, como um jargão. E alguns colocam, tem esse jargão, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Não, isso não é um mantra. Isso não é um mantra, não é para a gente falar, é para a gente viver. Se o Senhor quiser, dependência de Deus. Essa frase, irmãos, é uma redescoberta de quem aprendeu a orar como o Senhor ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depender de Deus é viver esta realidade da oração que o Senhor nos ensinou. O pão nosso Ele nos dará hoje, Ele cuidará de nós, se Ele quiser, Ele fará. Tiago havia escrito antes o seguinte, lá no versículo 6, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se nós temos um pecado capital do outro lado, que é o secularismo, ou seja, é colocar os meus projetos, os meus planos, os meus desejos acima dos projetos de Deus, tirar Deus da minha vida, tirar Deus do meu horizonte, pedir que Deus não atrapalhe os meus projetos, os meus planos, ou seja, não ter uma vida de oração, não ter uma atitude de dependência do Senhor. Por outro lado, a primeira virtude essencial é justamente esta, depender de Deus. A segunda virtude essencial, prioridades claras. Precisamos ter prioridades claras em nossa vida. Porque os desavisados, quando leem esse texto, podem achar que Tiago está dizendo o seguinte: não tenham planos, não façam planos. Os desavisados podem fazer a leitura desse texto e imaginar que Tiago está dizendo que ter planos é algo pecaminoso. Isso parece uma contradição, porque o próprio Deus é um Deus de planos, é um Deus de projetos, é um Deus que estabeleceu planos. O plano de salvação é um plano que Deus estabeleceu, um projeto de Deus para a transformação da nossa vida. Nós precisamos fazer planos, e existe plano, existe projeto, mas plano só pode existir com prioridade. No entanto, isso deve estar vinculado com o querer de Deus. Nós viveremos e faremos isto ou aquilo se Deus quiser, baseado no querer de Deus, ou seja, baseado na palavra de Deus, ou seja, gastar a nossa vida, planejar, mas gastar a nossa vida com os projetos que são feitos diante do altar do Senhor, debaixo da orientação da palavra de Deus. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. Esse é um grande desafio para a nossa geração, marcada pelo hedonismo. Uma cultura hedonista é marcada pela minha vontade, pelo meu querer, pelo meu prazer. E numa cultura marcada pelo hedonismo, planejar e ter prioridades não baseados nas nossas vontades, no nosso querer, mas no querer de Deus, é algo muito desafiador. O desafio que o Senhor traz para nós é que esses projetos e essas prioridades estejam debaixo da vontade de Deus, do querer de Deus, mas para isso a gente precisa se livrar desse nosso orgulho, desse nosso desejo de fazer somente o que queremos fazer.
Olha o que o pastor norte-americano Eugene Peterson diz: vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos. Nossa cultura cria crianças assim. Não é? Quer uma papinha agora, neném? Não. A mamãe vai esperar agora, então você, no momento que você vai querer a papinha, para te dar a papinha. A cultura que vivemos é esta cultura em que temos sido treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. E romper com essa cultura é um grande desafio. O que muitos jovens têm vivido hoje, a dificuldade de terem um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque foram criados, porque foram educados desta maneira. Suas vontades, seus desejos são muitas vezes aquilo que prevalece dentro da educação familiar. Portanto, o que muitos jovens têm vivido hoje em dia, vontade da Trindade, não. O que muitos jovens têm vivido hoje em dia é os seus santos desejos, as suas santas necessidades, os seus santos sentimentos. O que muitos profissionais têm vivido nas suas escolhas profissionais, os desejos, a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, não. E aí, falando de prioridades claras, da necessidade que temos de termos prioridades claras, há dois problemas aqui. Primeiro, é o perigo da vida a partir de uma agenda baseada no urgente ou no circunstancial. Apagando fogo, agindo em situações circunstanciais, sem planejamento, sem prioridades claras. E o outro problema é como construir uma agenda baseada em prioridades claras, dentro de uma cultura que nos ensina, desde o berço, que a gente precisa fazer aquilo que a gente quer. E eu quero te chamar a tua atenção, que aqui nós temos uma matriz, a matriz da boa gestão do tempo e esforços, do Eisenhower, que foi popularizado por Stephen Covey, num dos seus livros, 7 Hábitos de Pessoas Diferentes. Ele faz esse gráfico, colocando aqui nessas coordenadas o grau de importância e naquela horizontal o grau de urgência. E aí ele diz o seguinte: aquele quadro vermelho, que é o último grau de importância e o último grau de urgência, eles são os incêndios e crises. São aquelas coisas que nós temos que fazer imediatamente. São os problemas que surgem de repente na nossa vida, na nossa agenda, e que nós temos que combater imediatamente. Aquele quadradinho verde, que tem alto grau de urgência, mas não baixo grau de importância, são as interrupções e as solicitações que nós recebemos durante o dia. Estão ligadas à agenda de outras pessoas. E aí, o WhatsApp, Facebook, telefone celular, são as ferramentas mais importantes para tirar nosso tempo, para ocupar nosso tempo com interrupções e solicitações. E esse quadradinho rosa são as distrações. E aí, distrações aqui é diferente de descanso. Descanso para a reflexão é quando eu fiz o que tinha que fazer e eu falo assim, não, agora trabalho, espera um pouquinho, que agora eu vou parar um pouquinho e descansar e refletir um pouquinho. Não, isso aqui não é isso. Isso aqui são distrações. O que é isso aqui? Eu estou lá fazendo um trabalho, eu estou lá
fazendo o trabalho de casa, ou arrumando a minha casa, ou estou lá no meu trabalho, estressante, estou lá atendendo o telefone o tempo todo, e eu estou tão estressado que eu paro assim um momento e falo assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou dar uma olhada no meu Facebook. Você faz isso, não faz? Quando está estressado? Faz, né? Facebook desestressa, é incrível como o Facebook desestressa. Né? Aí você vai no seu Facebook, e aí você tinha pensado em parar 10 minutos, mas você para 30 minutos, né? Porque uma coisa vai chamando outra coisa, e tu vê um negócio aqui, outro ali, né? Isso são as distrações, tá? São as distrações. E aí, preste atenção nisso aqui. A maioria das pessoas constrói sua agenda nesse trânsito aqui, tá? Naquilo que é urgente ou naquilo que é circunstancial, aquilo que está ligado à agenda dos outros. Uma pesquisa feita no Brasil há pouco tempo mostra que a maioria dos brasileiros constroem as suas agendas baseado nisso aqui, naquilo que é urgente e naquilo que é circunstancial. E quando você tem uma agenda assim, você se cansa mais, você se estressa mais, você se aborrece mais. E aí você tem uma tendência a ir mais para as distrações, a ir mais para esses momentos de distrações. E aí você fica nesse triângulo aqui, que o Covey chama de triângulo do caos, e que eu chamaria aqui de triângulo da alienação. Triângulo da alienação. Esse triângulo aqui nos impede de nós trabalharmos, de nós vivermos com prioridades claras. Esse triângulo aqui, ou seja, viver a vida apagando incêndio, viver a vida atendendo a demanda dos outros, e quando estiver estressado, indo para as minhas distrações, gera esse triângulo do caos que me impede de ter prioridades claras. Estressados da vida, enxugando gelo, porque as prioridades claras que nós deveríamos ter, nós não as temos, porque não temos tempo, porque não temos paciência, porque não temos condição de defini-las, porque estamos presos nesse triângulo. E aí, nós temos dificuldade de ir para o quadradinho azul, que tem baixo grau de urgência, mas alto grau de importância. São as coisas importantes da nossa vida. São os planos conscientes. São os projetos que nós fazemos com clareza. São as prioridades da nossa vida, da nossa caminhada. Uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida. Uma agenda fora de controle o mantém refém das coisas tangíveis. Reuniões, compromissos e projetos. Isso serve para a gente como igreja. Reuniões, compromissos e projetos, sem priorizar adequadamente as coisas intangíveis, ou seja, as coisas em que você está se transformando, os seus relacionamentos com a sua família e os seus amigos, a sua relação com Deus. Se eu te fizer essa pergunta, quanto tempo do teu dia você gasta na sua relação com Deus? Quanto tempo eu tenho gastado com a minha relação com Deus, algo de alta importância, alta relevância para a minha vida? Nós não temos tempo para essa prioridade clara, porque nós estamos absorvidos por aquilo que é urgente e circunstancial. Quanto tempo você tem separado no teu dia para os relacionamentos com a sua família? Quanto tempo você tem separado do teu dia para relacionamentos com os seus amigos? Essa prioridade clara fica fora da nossa agenda porque nós não temos tempo, porque estamos absorvidos por aquelas coisas que são circunstanciais, por aquelas coisas que são urgentes. Como a gente pode construir isso, irmãos? Como nós podemos construir uma vida com prioridades claras? Primeiro nós precisamos saber quem nós somos. Tem gente que não consegue. Você já pensou nisso? A gente vive numa sociedade que a gente não tem nem mesmo silêncio para a gente refletir,
para a gente pensar sobre nós mesmos. O celular está tocando o tempo todo, o WhatsApp está chamando o tempo todo. Eu não tenho, muitas vezes, tempo de silêncio para refletir sobre quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Tão absorvido que eu estou por tantas demandas. A minha personalidade, os meus dons e as minhas habilidades, isso precisa ficar bem claro para a gente poder definir a nossa agenda. Qual o seu momento e fase da sua vida? Porque dependendo da fase da sua vida, do seu momento, as suas prioridades são diferentes. Qual é o querer de Deus? É outra coisa que a gente precisa questionar. Qual o querer de Deus neste momento da sua vida? Pode ser absurda essa minha pergunta, mas eu tenho que te perguntar, você já pensou sobre isso? Qual o querer de Deus para a sua vida nesse momento da sua jornada, da sua caminhada? O que Ele quer para você? Para a gente fechar, determinação. Talvez a gente possa pensar que Tiago está fazendo a gente pensar sobre o pecado da omissão. E é isso mesmo. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse pecado é de omissão. Mas a gente geralmente imagina a omissão como aquela coisa que nós deveríamos ter feito ou falado e não fizemos ou falamos. Pensei uma coisa errada, eu devia ter feito algo diferente e não fiz. No entanto, irmãos, mais do que isso, o pecado da omissão é o pecado da gente viver a vida sem considerar o que Deus deseja para a gente. O pecado da omissão é o pecado de viver a vida como se ela fosse aquela vida do epitáfio dos titãs, ao acaso. É a vida na versão Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa o acaso me levar, eu vou vivendo, eu vou sendo empurrado pela história. Isso é pecado, porque isso é negar, isso é desconsiderar que há um Deus que tem projetos para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Isso é pecado. E aí, nós podemos falar que aqui é a omissão e indolência, porque pessoas indolentes são aquelas pessoas que têm a vida baseada na urgência e não na prioridade. Por quê? Porque viver com a agenda baseada na urgência é mais fácil. Eu vou fazendo o que aparece para eu fazer, eu vou apagando os incêndios que aparecem para eu apagar, mas viver com prioridades custa o quê? Custa planejamento, custa pensamento, custa construção. Viver baseado em circunstâncias é mais fácil. Viver por prioridade requer reflexão, é mais difícil. É mais fácil deixar a vida me levar. Vida leva eu. É mais fácil. Por isso tanta gente vive assim. No entanto, quando dentro de uma casa nós temos um marido indolente, geralmente ele é engolido por uma esposa que tem prioridades. Pais que estão cansados porque correm atrás das urgências demandadas dos seus filhos, por exemplo. Ou como a gente vive isso na nossa sociedade. Pais que vivem uma vida estressada porque gastam a sua vida correndo atrás das demandas dos seus filhos, porque os seus filhos são os donos da casa, são os reis das circunstâncias, e eles todos os momentos chegam com demandas novas, e a gente quer e precisa atender a todas elas, porque nós estamos criando uma geração de gente assim. Tiago chama isso de pecado. No grego, errar o alvo. Quem faz isso erra o alvo. Ou seja, deixa de entender que a vida é uma dádiva de Deus. Deixa de entender que a vida que nós temos é uma dádiva, é um presente de Deus, em que Ele deseja que a usemos com um propósito. Deus não quer que a gente viva uma vida de qualquer maneira. Deus não quer que a gente empurre com a barriga a nossa agenda e, por consequência, deixamos de viver uma vida abundante. Promessa que Ele tem para cada um daqueles que encontraram e que se encontraram com Cristo. Portanto, de um lado a agenda da nossa cultura.
viva a revelia de Deus. No máximo, você no final, quando você planejar tudo, você pede a Deus para Ele te abençoar. Se você for religioso. E esse projeto que você faz, geralmente é o projeto de correr atrás de dinheiro, materialismo, correr atrás de bens materiais, achando que isso é aquilo que dá sentido à sua vida. E se aliene de uma vida junto com os outros. Viva somente para si. Essa é a agenda da cultura e da sociedade que nós vivemos. Podemos, irmãos, hoje tomar uma decisão séria na nossa vida. Precisamos voltar a viver na dependência de Deus. Essa é a agenda de Deus para a nossa vida. Entender quem nós somos. E entender e perceber que o que Deus quer para a nossa vida, Ele quer abençoar a nossa vida e Ele quer que nós tenhamos prioridades claras. Essas prioridades são as prioridades que estão baseadas no querer de Deus. Para a gente viver isso com determinação, porque não é fácil viver assim. É necessário ter determinação, é necessário ter vontade, é necessário colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Portanto, termino como terminei semana passada, parafraseando Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a palavra de Deus e muda todas as perguntas. Muda todas as perguntas. Priorize o querer de Deus na sua vida. Ele diz ainda, a maneira como você encara a vida é que faz a diferença. A vida muda quando você muda. Deus te deu a vida como uma dádiva, porque Ele quer que você seja parceiro dEle, no projeto dEle, que não está necessariamente desconectado do seu projeto. Pode ser que não. Deus pode usar o seu projeto para fazer o dele também através da sua vida. E é isso que nós desejamos para você. Esse é o desafio que nós temos para você. Esse é um desafio para mim também. Tem dia que eu me vejo assim, apagando incêndio e vivendo pelas circunstâncias. Tem dia que eu tenho que parar e falar, Deus, não quero viver assim. Quero ter prioridades claras diante do Senhor. E Deus nos abençoe, irmãos. Amém.